Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos dizer assim: quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aplauda o Senhor, aleluia, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. A ti toda a honra, a ti toda a glória e a ti todo o louvor. Sem mais delongas, amém, irmãos? Quero que você não tenha pressa de sair. Quero que os amados abram em Mateus, do seu capítulo 11, do seu verso 1 ao 19, amém? Glória a Deus. Como você se encontra nesta manhã, irmão? Tudo bem? Na bênção de Deus? Aleluia. É o que o Senhor deseja de mim e de ti todos os dias, para louvor do teu santo nome. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: ora, e tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E quando João ouviu no cárcere falar as obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: eis tu aquele que está para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. E os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saísse ao ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saísse a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais, mas para que saíste? Para ver um profeta? Assim eu vos digo, há muitos mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas menor no reino dos céus é o maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se que quereis conhecer ele mesmo, é Elias, e que está por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós nos tocamos flautas e não os dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Pois veio João, que não comia nem bebia, e nem dizem: tem demônio? Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é:
justificada por suas obras. Bendito Deus, eterno Pai, nos encontramos na Tua casa, na Tua presença, diante dos Teus filhos que o adorem em espírito e verdade. Eu peço a Ti nesta manhã, Espírito de Deus, que toda mente seja levada ao senhorio de Cristo, Pai, e que todos que adentrarem na Tua casa nesta manhã, à noite, Pai, durante todos os dias, que estarão nesse exato momento bendizendo o Teu santo nome, Pai, que o Senhor possa nesse exato momento guardá-los, livrá-los, visitá-los pelo Teu poder, Pai, para que o Teu nome seja bendito, Pai. Fala conosco, permanece conosco e fica conosco, em nome de Jesus. Não deixe de sentar sem dar um glória a Deus, um aleluia, porque para Ele esse culto desta manhã pode se assentar, amados, em nome de Jesus. Amém, amados? Como introdução diz assim: esse episódio foi registrado apenas por Mateus e Lucas, tendo enviado os 12 discípulos em uma missão temporária à casa de Israel. Jesus partiu dali a ensinar e a pregar as cidades da Galiléia, onde os seus discípulos haviam morado. Agora João está preso por Herodes. Desanimado e sozinho, ele começou a pensar na prisão de Maquerós, a leste do Mar Morto. Envia mensageiros a Jesus, esperando as angústias e a sua alma. O filho do deserto está preso. O ministério de Jesus cresce enquanto João Batista é esquecido na prisão. Os milagres de Jesus são notórios enquanto o seu precursor vive na escuridão lobrega do cárcere. As multidões fluem a Jesus e recebem os seus milagres, enquanto João amarga o ostracismo de uma prisão imunda no calor escaldante do deserto da Judéia. João, embora em uma figura única na história bíblica, não era um super-homem. Ele estava sujeito, como todos os seres humanos, à depressão e à decepção. Amém, irmãos? Nós olhamos para esse texto maravilhoso de Mateus e nos deparamos com tudo isso que nos veio, o que o Juninho passou, e a gente olha e vemos que o tema dessa mensagem, quando a gente estava na terça-feira orando, eu coloquei assim: e é para todos nós, irmãos. Quando a dúvida assalta a fé. Repetindo, diga para o teu irmão: quando a dúvida assalta a sua fé. Isso é, meu irmão, uma coisa que é notória para mim e para você. Nós olhamos para a vida de João Batista, o precursor que veio após os 400 anos de silêncio, após Malaquias pregar, o último profeta. Houve esses 400 anos de silêncio, e Deus, pela sua infinita misericórdia, através do filho de um casal que era estéril, tanto Zacarias, sacerdote de Israel naquela época, e Ana, levita, prima, parente de Maria. A diferença de Jesus e João Batista são de 4 ou 5 meses, dizem alguns historiadores. E nós olhamos e vemos que a vontade permissiva de Deus é que tudo Deus tem começo, meio e fim. O nascimento de João Batista foi a vontade de Deus para que tudo aquilo que fosse acontecer no caminho que Jesus fosse fazer, estaria sendo concluído com exatidão, com a glória e a vontade de Deus para a sua vida. E muitas das vezes, meus irmãos, nós olhamos e vemos que a vontade de Deus muitas vezes não nos agrada, não nos faz, às vezes, felizes humanamente como homens. Mas nós olhamos e vemos que, no meu pesar, no meu entendimento, João Batista foi o maior profeta de todos. E nós olhamos e vemos, como nós relatamos, que ele tinha operado milagres, sinais e prodígios. Ele batizou Jesus. Ele diz assim: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ao momento que ele se batizou a Jesus, Deus se manifestou do céu e disse aquelas palavras maravilhosas. E nós vemos, irmãos, o quanto você é precioso diante de Deus. Talvez você olhe para você. Eu estava ontem, pastor, no aniversário de um amigo, ele fazendo 63 anos, e aí eu falei, falta 12 anos para alcançar você, irmão. Mas eu fiquei pensando naquele exato momento, quando eu cantei essa música,
esse hino, esse louvor ao Senhor, é que quando o pastor Sebastião estava pregando, e ele ia pregar, e eu fumava, eu bebia, e eu não pude sentar à mesa naquele momento, gente. Eu fiquei constrangido, pastor. E nós éramos da mesma época, naquela época, para você entender, irmão, que pode passar inúmeros anos, mas o que Deus faz nas nossas vidas, muitas das vezes depende da nossa vontade, esforço, porque o reino de Deus é tomado à força. Amém, irmãos? Sem mais delongas, eu coloco sempre como introdução, diz assim: qual a relevância dessa passagem para nossos dias atuais? Muitíssimos, irmãos. Como você se encontra no dia de hoje? Nós olhamos e vemos que, como diz o tema dessa mensagem, que diz assim: quando a dúvida assalta a fé ou a sua fé. João Batista estava preso, Jesus estava no auge, pessoas sendo curadas, libertas, transformadas, mas o seu percursor estava preso por denunciar um pecado de Herodes, Antipas, com Herodiano, e não era uma coisa normal, porque pela lei de Deus, o levirato só podia acontecer quando o marido não tivesse filho ou estivesse morto, e aquilo ali era um momento de acusação, mas mesmo assim, João Batista não deixou, irmão, de fazer a vontade permissiva de Deus, de pregar a palavra de Deus. E nós que muitas vezes nos dizemos profeta, boca de Deus, alguns querem dizer canela de fogo, independente da que você queira colocar, nomenclatura, meus irmãos, muitas vezes Deus vai nos provar e vai exigir de nós. E nós vemos nesse texto aqui maravilhoso de João Batista, que ele fez a vontade de Deus. E eu coloquei aqui, irmão, o primeiro tópico dessa mensagem diz assim: aleluia, glória a Deus. A dúvida que atormenta a alma. Eu prego positivamente, diz assim, Mateus 11, do 2 ao 3, diz assim, irmão, aleluia. E quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havendo de esperar outro? Aleluia, irmãos. E eu coloquei assim, aleluia: como conciliar as maravilhas de Jesus opera com dolorosas situações que nos atingem? Isso é uma que estava acontecendo na vida de João Batista. Ele estava pregando sobre Jesus, ele foi o precursor, mas naquele exato momento, Jesus estava fazendo o que ele estava fazendo, coisas maiores. Só que naquele exato momento, o servo de Deus estava no cárcere, o servo de Deus estava sendo afligido, o servo de Deus estava no momento que muitas vezes eu e você nos encontramos, em situação diversa, em situação que o Senhor Jesus mandou falar para os seus discípulos ir lá confortar o seu coração. Mas a alma de João Batista é como a minha e a sua, como a de Juninho. Quando eu também fui um dia operar, Juninho, eu pedi perdão de todos os meus pecados de 10 gerações atrás, porque eu não queria morrer. Falei: Senhor, abençoa minha esposa, abençoa minha filha. E eu sabia que eu não queria morrer. Eu falei: Senhor, eu estou em tuas mãos. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer, irmãos. Isso que é a pura verdade. Mas aqui diz a verdade: Jesus cura enfermo, liberta endemoniados e ressuscita mortos. Mas onde está Jesus que não vai ao encontro do seu profeta para libertá-lo? Isso é uma pergunta para mim e para você, irmãos, que muitas das vezes nós fazemos para Jesus. Como conciliar as maravilhas de Jesus opera com dolorosas situações que muitas vezes nos afligem? É verdade, pastor? Tem situações que nos afligem, que nos afetam, mas nós vemos e assistimos, e Jesus está nos assistindo todos os dias, meu, porque diz assim, aqui: mas onde está Jesus que não vai ao encontro do seu profeta para libertá-lo? Uma coisa só nós temos que entender, meu irmão, que nós dependemos da vontade de Deus nas nossas vidas, ou confiamos ou não confiamos. Se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus nas nossas vidas. Porque nós podemos, João Batista poderia ter todos os motivos, assim: Jesus é meu primo, é primo da minha mãe, é meu primo, nós somos aqui, ó. Por que Ele não me liberta? Ele podia ter inúmeras justificativas, meu irmão, mas Ele é homem como nós,
que muitas vezes quando nós estamos apertados, somos afligidos, nós trememos e começa mil coisas nas nossas cabeças, não coisas boas, muitas vezes coisas piores, querendo nos derrubar, querendo roubar a nossa fé em Cristo Jesus. Amém, meu querido? Como conciliar o silêncio de Jesus com a urgente necessidade do seu percussor? Às vezes você e eu, irmão, estamos necessitando de uma coisa para agora, para já, e o silêncio de Deus está aqui, o silêncio de Jesus está aqui para nós. Confia em mim e o mais eu farei na sua vida, muitas das vezes. E é muitas vezes coisas que nós vemos, e eu coloquei aqui, por que Jesus não se pronunciou em defesa de João? Isso é uma pergunta retórica, irmão. Por que Jesus não vai apresentar-se como advogado de João Batista, se Jesus é o nosso advogado? Porque muitas das vezes, meu irmão, Deus quer exigir de mim e de você confiança nele, simplesmente, meu irmão, sem murmurar, sem gesticular, nem fazer mimimi, nem morder beicinho. É simplesmente confiar naquele que te chamou, que tirou das trevas para a tua maravilhosa luz. Aleluia! Não é fácil viver com o silêncio de Jesus na hora da nossa aflição. Não tem, meu irmão. Não tem o que falar muitas das vezes, quando o pai perde um filho, quando nós temos o que nem o nosso irmão Cleitinho, que morreu em Cristo Jesus. O que falar para a mulher? O que falar para a mãe naquele exato momento? Nós não temos palavra para dizer, meu irmão, porque só Deus pode nos confortar o nosso coração. E nós somos muitas vezes, meu irmão, temos que passar por essa situação. Por que tirou meu filho de mim? Por que tirou minha esposa? Por que tirou minha mãe de mim? São perguntas que nós muitas vezes colocamos, mas o silêncio de Jesus vem para nós, e nós não temos resposta em homem. Adianta muitas vezes nós queremos correr atrás do canela de fogo, do irmão do coque, se o dono de todo o poder que está em suas mãos faz assim para nós: espera em mim. Aleluia, irmãos. Isso é uma pergunta que diz para nós, como é o primeiro ponto, a dúvida que atormenta a nossa alma. Muitas vezes nós queremos tudo para hoje, irmãos, mas esquecemos que nós não vivemos. Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós ao teu respeito, e nós temos que passar por isso, irmão. Aleluia, glória a Deus, irmãos. O segundo ponto dessa mensagem diz assim: Jesus dá a resposta que pacifica o coração. Está lá em Mateus 14, do 4 ao 6, diz assim, aleluia. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres está sendo pregado o evangelho. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. E diz assim, o verso 6 diz assim: e bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Esse é, irmão, o Deus que nós servimos, esse Jesus que morreu na cruz por esse pecador, que nós não vivemos mais na prática do pecado, meu irmão, mas nós gostamos de reclamar, de questionar, de fazer inúmeras perguntas e respostas para Deus, quando muitas vezes Deus simplesmente, Ele se cala, Ele se silencia. Mas a única coisa que Deus quer para mim, e eu coloquei aqui, Atos 9,16, coloca na tela para mim, irmão, em nome de Jesus, Atos 9,16, é para mim e você muitas vezes entender, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Isso é para mim e para você muitas das vezes, irmãos. Às vezes você prega, você canta, você louva, você adora, você faz um monte de coisa eclesiástica dentro da igreja, mas você vai ter que passar por aquilo que tem que passar, porque essa passagem aqui diz quando o servo de Deus vai ter que impor as mãos sobre Saulo, naquele exato momento, que ele tinha que falar, mas ele está matando os seus servos. Mas é o que nós muitas vezes temos que fazer, meu irmão, sermos enviados em fazer a vontade de Deus, mesmo que nos custe muitas vezes a nossa vida. Amém, irmãos? E diz assim, o que Jesus não disse? Jesus não fica zangado, meu, diante das nossas dúvidas sinceras. Deus não rejeitou, meu irmão, as perguntas de Abraão sobre Jó, e de Moisés. Nem Jesus rejeitou as perguntas de João Batista,
Por que o outro lado de Jesus não livrou João da prisão? Aquele que andou sobre o mar podia mudar o pensamento de Herodes Antipas e ferir de cegueira todos os soldados, como ele fez com Pedro. Mas ele não fez, irmão, porque ele tinha que passar por isso, irmão. Então não sei o que você está passando, ou o que você há de passar. Essa lição nos mostra uma coisa, meu irmão, que nós temos que entender, que o que nós temos que passar com Jesus, nós vamos ter que passar dizendo: quão formoso é Rei do Universo, meu irmão. É isso que nós temos que entender, que nós vamos passar por lutas, por provações, dificuldades na caminhada com Cristo, mas não largarei da presença do meu Deus, não olharei, meu irmão, como a mulher de Ló lá para trás. Eu hei de seguir olhando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na minha vida, aquele que nos justificou, aquele que nos tirou do lamaçal das trevas para a tua glória, no nome de Jesus, meu irmão. Se fosse você, eu dava um glória a Deus, um aleluia, aplaudia esse Deus tremendo, aleluia. Porque nós entendemos e vemos, irmãos, que muitas das vezes Jesus dá a resposta que pacifica o nosso coração, mas muitas das vezes Ele dá a resposta, mas Ele fica em silêncio, assistindo tudo aquilo que nós temos que passar, e ninguém vai poder passar por você, meu irmão. Ainda existe uma cruz para mim e para você carregar, e não vai ter como cortá-la, não vai ter como você passar para o teu irmão, chamar, não, você vai ter que carregá-la, até o final, quando os seus olhos se findarem diante de Deus, e o teu nome. Uma coisa que nós temos que entender, irmãos, que o que importa hoje, é que o teu nome venha estar escrito no livro da vida, que todos nós temos. Não adianta ter nome de crente nominal, eu sou crente da igreja papai, não importa que igreja quiser, Assembleia, Batista, Presbiteriana, não importa, meu irmão, somos uma só igreja, há um só nome no livro da vida do Senhor, no livro do Cordeiro de Deus, e é o que nós temos que entender, meu irmão, que é Ele que muda a nossa trajetória. Eu era um pingão, era um perdido, era um lascado de maré de si, continua sendo nada, mas eu sou um escravo. Outrora eu era escravo de Satanás, hoje eu sou escravo do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, irmãos. O terceiro ponto diz assim, que é para mim e para você, irmão, todos os dias. Esse nome que está sendo de João Batista, coloque o seu nome, meu irmão, que muitas vezes eu e você somos aprisionados, somos afligidos, como eu coloquei um dia lá. Tem horas, meu irmão, que se levanta gente de tudo quanto é lado para nos atacar, fora o diabo ainda, e os anjos. Mas quem está do teu lado? Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você não está sozinho, você não é órfão, você é filho do Deus Altíssimo, aleluia. Nós não temos a essência de Jesus vindo diretamente do trono, mas nós temos o Espírito de Deus. Ele falou que deixaria o Consolador, meu irmão. Há um Espírito Santo de Deus que brada dentro de você todos os dias, dizendo para você: levanta, anda, se fortalece em mim, jejua, ora. Eis que estou aqui todos os dias convosco, até a consumação do século, irmãos. Nós não podemos brincar de ser crente quando está tudo bem. Se está mal, meu irmão, continua, porque vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, irmãos. O cristianismo não é só de benesses, não. No cristianismo há espinhos também. É bonito quando está tudo lá em cima. A nossa vida, nós temos que entender, meu irmão, que com Cristo é uma roda gigante. Tem momentos que nós vamos passar na fornalha, vai entrar na cova, vão nos vender, vão fazer um monte de coisa, mas o nome de Deus vai começar a florescer na sua vida. Você pode estar na prisão, pode estar na fornalha, meu irmão. O Espírito de Deus e Jesus, Deus Pai, vai estar te assistindo e glorificando o teu nome, porque tu não negaste o nome dele. Quantas coisas você passou e você não negou o nome do Senhor? Quantas pessoas olharam para mim e para você e falaram: esse não vai se portar, esse não vai ficar de pé, e você está aqui até hoje, por quê? Para a glória dele. Não é para a minha glória, não é para a glória de ninguém, para a glória dele. É isso que nós temos que entender, as credenciais que dignificaram João Batista.
As credenciais que identificaram Renato, Gian, Sônia e todos nós que se encontramos aqui nessa noite só, que diz assim, Mateus 11, do 7 ao 15 diz assim, aleluia, glória a Deus. Então partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo, a respeito de João, que saíste a ver do deserto, um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, o que veste roupas finas assistem nos palácios reais? Mas para que saíste? Para ver um profeta? Assim eu vos digo, e muito mais que profeta. Esse é quem está escrito: eis aí, eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre as nascidos de mulheres, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas menor do que o reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E eis quereis reconhecer ele mesmo. É Elias que estavam para vir? Quem tem ouvidos, ouça. Amém, irmãos? E eu coloquei aqui, diante dessas credenciais, Jesus envia os mensageiros de volta a João Batista. Então, em vez de fazer uma censura ao seu precursor, ele enaltece diante do povo. E eu coloquei aqui, irmão, que é para mim e para você, um homem que não se dobra diante das circunstâncias diversas. É você, irmão, é mim, somos nós. João Batista era homem como eu e você, não era super-herói, mas ele venceu porque ele cria no Deus, o meu Redentor vive, meu irmão. Nós estamos aqui para um único momento. Virá o falso profeta, virá o anticristo, mas nós sabemos, eu sou mesotribulacionista, meu irmão, mas uma coisa eu sei, que nós pode passar até o final, meu irmão. Se você está marcado no livro da vida, você não vai se perder para o diabo em nome de Jesus, porque você não está enraizado em placa de igreja em nome, você está nele, no autor e consumador da sua fé. Aleluia, o homem que não se dobra diante de circunstâncias. João Batista não era um caniço agitado pelo vento, que se curvava diante das adversidades. Ele era um homem comum, inabalável. Ele preferiu ir para a prisão e ficar com a consciência livre, e a ficar livre com a consciência prisioneira. Ele preferiu ficar com a sua consciência livre, meu irmão, de poder ir preso, mas sabendo que não negaria o nome de Cristo, do que negar o nome de Cristo e ser um prisioneiro eternamente. Porque naquele grande dia, meu irmão, pode ser que se você não tiver com o Senhor firmado nele, você pode negá-lo naquele momento, mas você é um homem que não se dobra, meu irmão, a circunstâncias algumas. Amém, irmão? Ele preferiu a morte e a conveniência com o pecado. De Herodes Antipas, o martírio era preferível do que apostasia, meu irmão. É preferível você morrer glorificando, exaltando, negando o mundo, do que você, meu irmão, se apostatar da sua fé. E foi coisa que João Batista não fez, e até um certo momento você não tem feito. Se apostatar de muitos que nós conhecemos, infelizmente, que deu uma desviada, deu uma bombada, deu uma bambeada. Continua orando, meu irmão, continua intercedendo por essas pessoas, porque enquanto a trombeta não soar, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, nenhum ainda que está vivo, meu irmão, se perdeu ainda totalmente. Ainda há salvação para essas pessoas, amém, irmãos? Outro ponto diz assim: um homem que não se dobra às seduções de poder. Quantos crentes, meu irmão, que não se venderam, meu irmão, por causa do poder humano aí fora, por fama, por status, por vaidade. Esse homem, muito pelo contrário, meu irmão. João Batista era um homem insubornável. Ele não viveu bajulando os poderosos, tecendo-lhes elogios, apesar dos seus pecados. Ao contrário, confrontou-se com firmeza e voracidade e robustez.
Ele não vendeu sua consciência para alcançar o favor do rei Herodes. Não buscou glórias deste mundo para angariar favores efêmeros, mas cumpriu cabalmente e fielmente o seu ministério. É isso que eu e você iremos fazer, meu irmão. Até a volta do Senhor, você não vai redar a mão de Cristo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Um homem preparado por Deus para uma grande obra, somos eu e você. Há uma grande obra que o Senhor tem na minha e na sua vida, e você não vai largar a mão daquele que te chamou, que está lá em Mateus 11, do 9 ao 10, diz assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas para que saísse para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muitos mais que profeta. Aleluia, amém? E está escrito, eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Aleluia. Esse é eu e você no nome, com toda a misericórdia, meu irmão. Nós não chegamos nem aos pés de João Batista, mas pela infinita misericórdia o Senhor tem nos dado graça para não desanimarmos. Se nós vamos muitas vezes contarmos as nossas agruras, nossas dificuldades, você quer parar, mas o Espírito Santo de Deus fala, continua, filho meu, continua, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século, aleluia. João Batista era tudo o que os maiores profetas falaram, e ele esteve mais próximo de Jesus que os mais dos demais. Os passos do seu mestre vinham logo atrás dos seus calcanhares. Isso somos eu e você todos os dias, irmão. Aleluia. Um homem enaltecido pelo Filho de Deus. Oh, meu irmão, é a mesma coisa quando Deus olha lá para Jó, e está lá os filhos de Deus, que eram os anjos naquele momento que estavam lá assistindo Jó, e Deus olhou e falou, olha lá, olha o meu servo Jó, fiel, irmão. É o que eu e você, com todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, Deus olha lá do trono da glória e olha para mim e para você lá, e nós não temos nos dobrado ao mundo. Coloca-se todos os dias, irmão. Por que você não caiu? Por que você não se perdeu? Porque você ainda acredita no Deus que você serve. É isso que nós temos que entender, irmão. Um homem enaltecido pelo Filho de Deus. E é o que Deus quer para mim e para você todos os dias, meu irmão. Que você tenha essa convicção inabalável no Senhor da glória. Amém, irmãos? Porque diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Foi ele que preparou o caminho do Senhor. João 3, do 3 ao 6. Foi ele que batizou Jesus para que esse desse início ao seu ministério. O ISB diz assim, na mesma linha de pensamento, aleluia, João foi o arauto do rei, anunciando o reino, aleluia. E diz assim, um homem que veio em cumprimento da profecia. Irmão, muitos achavam que ele era Elias. Não, ele era o Renato, a Sônia, o Jean, todos nós que estamos aqui, irmão, fazendo aquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida. Deus colocou algo na sua mão, eu não sei, meu irmão, mas é para você fazer em cumprimento da obra de Deus. Independente se você vai passar vento, chuva, vai ter pedradas em você, vão te lançar no calabouço, você vai adorar e bendizer o nome do Senhor, irmão, em nome de Jesus. Nós olhamos muitas das vezes, irmão, Paulo e Silas, nós até romantizamos, que música aquilo que ele cantou, mas a alma dos dois estava também angustiada. Eles adoraram naquele momento, como o nosso irmão estava lá tomando um negócio lá e não pegava, porque a mente dele estava a milhão, meu irmão. É assim nossas mentes muitas das vezes, quando nós nos encontramos angustiados, a nossa alma está turbulhando dentro de nós, mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus tem nos guardado, nos livrado, nos fortalecido, meu irmão, nele. E ele veio cumprir o propósito de Deus, e você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Podem fazer o que quiserem, meu irmão, se você estiver no Senhor, você vai cumprir os propósitos de Deus na sua vida, no nome de Jesus, aleluia.
Sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas falam assim: ah, Deus, quem tem promessa não morre. As promessas que Deus tinha para aquele povo entrar na terra prometida, se obedeceres as minhas leis, os meus problemas, as minhas ordenanças, em tudo, tu entrarias naquele lá. Só que eles não fizeram aquilo. As nossas promessas, irmãos, ela é condicionada da maneira como nós vivemos com o Senhor. Não tem mimimi. Se nós não fazemos aquilo que é a vontade permissiva de Deus nas nossas vidas, não andamos segundo os propósitos, os caminhos que o Senhor quer para nossas vidas, não vai ter promessa. Pode alguém profetizar, vai profetizar, mas se você não quer, meu irmão, fazer a sua parte diante de Deus, Deus não vai fazer. Só que o propósito de João Batista e o propósito de muitos crentes hoje, que muitos têm feito a vontade do Senhor. O Senhor tem nos assistido e tem nos dado graça e misericórdia para fazer a tua vontade. Amém, irmãos? Aleluia. E o primeiro ponto, e último ponto dessa mensagem diz assim: a rejeição aos enviados de Deus, que está lá em Mateus 11, do 16 ao 19, diz assim, para nós terminarmos: mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Eu coloquei aqui a rejeição aos enviados de Deus. Jesus comparou aquela geração a meninos imaturos que não se contentavam com as coisas alguma. João pregava uma mensagem dura, severa, e vivia de forma austera, observando-se de muitos prazeres e confortos, comendo gafanhotos, mel silvestre, e vestindo-se de maneira simples, pelos de camelos e texugos. E eles rejeitaram, acusando-o de endemoniado. Mas aqui diz uma coisa muito importante: Jesus andava entre o povo, identificava-se com o povo, e pregava uma mensagem de salvação, repletos de graça, e os acusaram, mesmo assim, aleluia, de beberrão e amigo dos publicanos. Aquela perversa geração recusou o precursor do Messias e também o Messias. Se coloque de pé, irmãos. Eu quero dizer uma coisa que é uma verdade. Se muita gente, o Brasil, se encontra do jeito que se encontra, o homem tem culpa no cartório. Entenda o que eu quero dizer. Se o Brasil vive hoje na situação, e muitos países vivem na situação que é, nós não somos os coitadinhos. Às vezes a nossa falta de dedicação, de vontade, de viver o evangelho simples e puro, causa essas coisas. Às vezes recusamos aquilo que Deus quer para nossas vidas, e há um preço a ser pago, meu irmão. Por isso que nós temos que entender, como diz o tema dessa mensagem: quando a dúvida assalta a sua, a minha, a nossa fé, o que nós temos que fazer? Simplesmente, meu irmão, adorar ao Rei dos Reis, bendizer o teu santo nome, pedimos, nos arrependermos diante do Senhor todos os dias, meu irmão, porque nós pecamos, nós temos falhos. Muitas vezes você dorme pensando no que vai acontecer daqui 15 dias, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Bendito Deus, eterno Pai. O que nós temos o que dizer, Senhor, do que as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, eu te peço nesta manhã que perdoe os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas, nossas transgressões. Que o Senhor continua, Senhor Jesus, muitas das vezes nos assistindo, e o silêncio do Senhor nos toca, nos faz sentir muitas vezes a tua presença, sabendo que há um Espírito de Deus dentro de nós, Pai. Que o Senhor possa aquietar nossa alma todos os dias, da mesma maneira que João Batista, Senhor, teve pensamentos até de desânimo, de angústia, talvez de decepção.
Ah, Senhor, que o Senhor possa renovar nesta manhã a tua igreja, Senhor. Renova a tua igreja nos meios dos anos, dos dias, Senhor. Renova em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, o pecado da tua igreja. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, a nação brasileira, Senhor. Em nome de por nós transgredirmos ao teu nome, Pai. Mas mesmo assim eu te agradeço, meu Deus, por muitos que não se dobraram, Senhor, diante do Baal. Eu te louvo, Senhor, por muitos, Senhor, que tem continuado com os seus joelhos dobrados, com as suas mãos levantadas, orando muitas vezes em gemido, Senhor, mas bendizendo o teu santo nome, Senhor. Continua a nos fortalecer, nos ajuda, Senhor, a todos os dias, a não olhar, Senhor, não olhar para o vento, mas Senhor, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela cura que o Senhor vai realizar, por pessoas que serão libertas, Senhor, das garras do inimigo que outrora eu era, Senhor. E hoje eu posso dizer que sou filho amado do Senhor. Ah, meu Deus, Tu és maravilhoso. Quão formoso é o Teu santo nome, Pai. Quão formoso são as Suas maravilhas. Quão formoso, Senhor, é quando o Senhor tem a Tua misericórdia estendida por nós, quando nós não merecemos, Pai. Nós não merecíamos, Pai. Oh, adore o Senhor, igreja, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amen.